A gente agora, para fechar, a gente tem que colocar as esquadrias nessa casa. E isso vai ser o último tema especificamente de projeto para a gente tratar aqui. Depois a gente vai ter alguns outros detalhes, algumas coisas assim, que vão ser mais específicos, mas esses macro temas, eles vão terminar aqui agora com as esquadrias, que a gente vai ver como que a gente edita as famílias. Isso vai ser importante para várias outras coisas que a gente vai fazer aqui no Revit. Então a gente viu ali as paredes, como é que elas são editadas, a gente viu lá que quando a gente quer fazer uma parede a gente precisa em propriedades, aí a gente vai editar tipo, a gente cria uma parede nova exatamente para a gente não modificar alguma que já exista. No caso das esquadrias, ela também é muito parecida com isso. Quando a gente, deixa eu fazer uma parede aqui no meio do nada, para ver um pouco melhor como é que é. Pavimento principal, arquitetura parede, vou fazer uma parede aqui. E vamos lá no 3D pra gente ver. Cadê a parede? Tá aqui. Essa parede também é pequenininha. Vamos acertar isso aqui. Seleciono a parede e aí eu quero que ela tenha aqui restrição superior. Vamos colocar ela tá no nível principal. Vamos colocar na cobertura do pavimento principal. Beleza. E aí como é que a gente vai fazer para colocar alguma coisa aqui? Eu vou colocar uma porta, tá? Então vim aqui em arquitetura, porta. Escolhi alguma porta e eu vou pegar alguma dessas aqui para colocar aqui. E aí, assim, é importante a gente entender a diferença entre as coisas. Então vamos lá. Primeiro, quando eu vou colocar porta, janela, eu estou falando de categorias de elementos. Então eu estou falando da categoria portas, estou falando da categoria janelas. Então cliquei aqui, eu entrei na categoria de portas. Dentro dessa categoria de portas, a gente tem as famílias. E famílias são esses conjuntos aqui. Ó. Então, a gente tem uma família de tipos de porta, que é essa família M folha única. E dentro dessa família, a gente tem esses tipos diferentes de porta aqui. Eu coloquei um que é esse 864 2032. Eu vou colocar uma outra aqui, que é menor um pouquinho, e vou colocar aqui do lado. Então, a partir de agora, eu tenho dois tipos de portas. Então, assim, opa, deixa eu cancelar aqui. Arquitetura porta. Eu tenho dois tipos de porta no meu modelo que são da família M folha única. E aí, o que, que a gente precisa fechar para entender o que são as coisas? Bom, isso aqui agora eu tenho no meu modelo. Eu tenho alguns elementos da categoria porta. Todos eles são da família M folha única, mas eu tenho tipos diferentes de portas. Eu tenho esse aqui, que é esse maior, e eu tenho essas duas aqui, que são esse menorzinho. E isso aqui, cada elemento, cada um desses aqui é uma instância. Então, assim, eu tenho uma instância do tipo de porta 864-2032 da família folha única. Beleza. Não precisa se preocupar muito com essa nomenclatura, não. A gente só precisa entender que são coisas diferentes. A gente precisa entender que existe a família, a gente precisa entender que existe o tipo de porta e que dentro de cada desse tipo de porta, cada porta que a gente vai colocando ali vai sendo uma instância diferente. E aí isso tem um impacto na edição das coisas. Por quê? Se eu editar a instância, por exemplo, eu peguei aqui essa porta e aí eu vou editar algumas possibilidades que ela me dá. Eu vou estar mexendo só nela. Se eu vier aqui nessa minha porta e for aqui em editar tipo, eu estou editando o tipo de porta que eu estou fazendo. Então, todas as portas que forem com esse nome aqui, esse tipo aqui, elas vão ser modificadas. Então, basicamente é isso. Se a gente modificar diretamente um elemento aqui, a gente vai modificar ele. Se a gente modificar, fechar aqui. Se a gente modificar aqui na nossa porta, se eu modificar aqui no editar tipo, eu vou estar mudando automaticamente todas as portas que são daquele tipo. E é isso que a gente tem que prestar atenção aqui agora. Então é o seguinte, para começar, as coisas aqui no Revit elas são mais fechadas um pouco. Então a gente tem um modelo que foi feito para ser colocado aqui, que é o modelo de folha única, que é a família de folha única. Quando foi colocado aqui, quando foi projetado aquele modelo, vocês vão ver o seguinte, ó, deixa eu clicar duas vezes numa dessas portas aqui,
Só para entrar na edição delas. Entrei na edição delas. Reparem o seguinte, aparentemente, estão vendo aqui a gente tem as vistas do projeto, mas a gente tem a vista dessa porta mesmo que a gente está fazendo aqui. Eu vou aqui no navegador de projetos. Olha só a quantidade de coisas que eu tenho desenhadas e modeladas para essa porta aqui. Então, se eu for indo em cada um desses, eu vou ver que eu tenho uma série de coisas desenhadas. Tudo isso foi feito ali para que o Revit consiga entender o que é cada coisa dessas. Então ele vai precisar entender como é que essa porta é feita, ele vai precisar entender como é que os elementos que compõem essa porta se comportam quando você colocar ele numa parede. Então isso aqui que é um pouco mais chato de se fazer. Então é por isso que em vez de a gente ficar criando é, porta, janela e tal, a gente acaba tentando usar as famílias que já vêm prontas. Então a gente vai num fabricante, vai buscar coisas e tal para colocar aqui, porque realmente fazer uma porta, uma janela do zero, não é a coisa mais simples do mundo, não. É um pouco chato. É inclusive isso aí que limita um pouco essa possibilidade da gente usar o Revit tão diretamente. E aí, basicamente é o seguinte, quando a gente quer editar alguma coisa, se você coloca, seleciona algum elemento aqui, vocês vão ver no propriedades, que ele traz algumas possibilidades de modificação. A gente só consegue modificar diretamente aqui as coisas que estão diretamente aqui. Então, por exemplo, nesse caso, essa família aqui, que tem esse tipo de porta, que tem essa instância aqui que eu estou usando, ela me deixa mudar basicamente a altura do peitoril. Então, se eu mudar isso aqui para 0,20, por exemplo, vocês vão ver que a porta subiu ali. E como eu estava com uma instância selecionada, só ela mudou. Se eu tivesse feito editar tipo no tipo, no porta, se eu tivesse editado aqui, ó, todas as portas desse modelo elas teriam aquele peitoril de 20 centímetros. E aí, nesse caso aqui, ó, além, então vamos ver mais o que ele deixa mudar. Tem algumas coisas aqui que não vão fazer muito sentido, mas ele deixa mudar a altura do peitoril que a gente viu e também deixa mudar a altura da extremidade. Então, se eu mudar aqui para 2,20, vou ver que ele vai subir a porta também. Então, ajustou aquilo ali. E sempre nesse esquema. Estou mexendo na instância, estou mudando só ela. Estou mexendo na família, muda a família inteira. Beleza. Mas e se eu quiser, por exemplo, mudar coisas que não estão diretas aqui? Ou se eu quiser fazer uma porta que tem um tamanho diferente? Eu vou editar o tipo. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui, para ser minha referência, para saber qual que é a minha referência básica. Se eu editar esse tipo aqui e mexer nos valores que eu tenho aqui, tipo largura, altura e tal, eu vou mudar todos os tipos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez com a parede. A gente vai duplicar isso aqui e eu vou colocar o nome aqui, NDA editada. Beleza. Faltou o A aqui. NDA. Ok. E aí, olha só. O que eu tenho aqui para mudar? Eu tenho, por exemplo, largura e altura. Imagina que eu estou fazendo lá e vocês queriam colocar uma porta que tenha 1,20 m de largura. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, ó, essa aqui tem 76. Como eu já criei uma próxima porta aqui, eu não preciso nem me preocupar que ela não vai mudar as outras não. Vou fazer só nela. E aí eu vou vir aqui e vou colocar uma porta de 1,20 de largura. Beleza. Se eu der o OK aqui, ó, pode aplicar, vou dar o OK. E aí olha só o que ele fez. Ele pegou aquela porta que a gente estava fazendo e agora essa porta aqui já não é mais aquela mesma que ela era antes. Ela é uma porta nova. E aí, se a gente vir aqui, ó, a gente vai ver que dentro daquela família de portas, eu tenho um novo tipo de porta, que é essa porta grande que a gente criou aí. Então, basicamente, para a gente editar alguma coisa, a gente vai fazer isso. Eu vou provavelmente procurar algum elemento que tenha alguma semelhança com ele. Então, eu quero porta de madeira que seja assim, só que eu quero que ela seja maior ou menor. Vou fazer isso. Vou pegar aquela porta, vou editar tipo. Se eu quiser tentar visualizar aqui, que ele vai deixar a gente ver, ficou um pouquinho espremido. Deixa eu reduzir aqui. Mas ele vai deixar ver a porta ali e tal. Mas o que eu tenho que fazer é sempre isso. Se eu mexer aqui, antes de renomear, de duplicar, ele vai mexer naquela toda. Então, todas que já estavam colocadas no projeto, que forem mudadas, vão mudar ali as dimensões dela. Mas, nesse caso, eu quero duplicar
Então eu vou colocar MBA, underline, editada 2. Ok. Essa aqui eu vou modificar aqui a largura dela para, vamos colocar 1.4 e a altura dela tá 2,3, eu vou colocar 2,70. Ok. Aí na hora que eu fizer aqui, mudou aqui já. E aqui eu já tenho uma porta nova. Então, pronto, resolvemos. Todas as esquadrias que eu quiser editar, eu vou editar assim. Ah, não estou achando a porta que eu quero. Como é que eu faço? Editar tipo, duplicar e coloco o que você quiser. Isso vale para janela também. Então, se eu chegar aqui, eu vou pegar arquitetura, janela, peguei aqui algum tipo dela. Opa, editar tipo ainda não. Deixa eu pegar algum tipo dela aqui. Pegar uma maiorzinha e coloquei aqui. Coloquei essa. E aí eu vou lá e eu quero que essa janela seja maior. Então, seleciono a janela aqui, vou editar tipo, não quero mudar aquele que já existe, quero duplicar, quero fazer um novo. Vim duplicar, aí vou colocar MDA, editada, janela. E aí o que eu vou mudar aqui? Vou mudar a altura para 2,50 e a largura dela vamos deixar com 1,10. Já criei a nova, ajeitei aqui, tá? Vou dar um OK. Olha só o que ela fez. Ela já ajustou, vou ter que posicionar melhor aqui. Já fez ali a nossa janela. Então pronto, resolvi. Assim que a gente vai editar qualquer coisa que a gente precisar aqui nas nossas famílias. E aí com isso a gente já vai conseguir colocar as nossas esquadrias aqui. Só vou aproveitar para fazer o seguinte. Nesse modelo a gente continua com muito poucas, né? A gente tem aqui arquitetura, porta, a gente tem só isso aqui. No janela também a gente tem só essa daqui. Mostrei para vocês como a gente carrega famílias, né, na última conversa que a gente teve sobre os quadris, mas agora eu vou aproveitar para mostrar a vocês duas boas fontes para vocês baixarem elementos BIM. E aí eu vou mostrar para vocês esses dois sites aqui. Ó. A gente tem um que é o arcat.com, depois eu posto esses links lá para vocês, e a gente tem a plataforma BIM-BR. Esse arcade.com ele é internacional, então você tem algumas coisas mais específicas aqui. E para procurar as coisas aqui é sempre simples. Então eu estou aqui no site, eu vim aqui no BIM Objects. E aí aqui eu vou ter uma série de coisas já disponíveis aparecendo para gente e tal. Posso escolher pelo tipo. Ou então eu posso escolher pelo... Posso digitar aqui no procura. DOR. E a gente vai ter aqui um monte de portas aparecendo. Ah, a complicação que ele é em inglês, então a gente vai baixar, mas não tem diferença nenhuma, o bloco vem normal mesmo, vem nas medidas certinhas. E aí a gente poderia procurar aqui o tipo de porta que a gente quer e baixar o que a gente precisa. E como que a gente baixa alguma coisa aqui? A partir do momento que eu achei o que eu quero, se eu vier aqui, deixa eu ver mais certinho, que é essa porta aqui? Eu vou aqui no Download BIM. Escolho aqui onde eu vou salvar, tá? Eu vou salvar. Ele vai baixar lá pra gente. E aí, para inserir família, você já sabe. Eu vou lá no Revit. E aí eu vou aqui, por exemplo, quero colocar uma porta. Porta, eu vou encarregar famílias. E aí eu procuro aqui onde eu tenho aquela porta que eu acabei de baixar. Downloads. E aí eu pego aqui aquela porta, vou abrir. Assim, eu nem vi, isso aqui é uma porta de elevador, tudo bem. Não vamos deixar ela aqui, mas só para vocês verem como é que a gente coloca aqui. Deletar isso. E o outro site também que é bem interessante, já é um site brasileiro mesmo, que é o Plataforma BIM. Ele tem coisas mais nacionais também, então aqui você consegue também pesquisar por objetos BIM. Você vai encontrar eles aqui, então, sei lá, vamos colocar porta, enter. Esse aqui tem a ideia que ele seja a principal plataforma de elementos, objetos BIM mesmo do Brasil. Ele está sendo construído, então ainda tem coisas sendo colocadas. Muitas coisas são enviadas pelas pessoas mesmo, então você vai ver aqui, eu coloquei porta. Aí tem algumas portas que são enviadas para cá. E o esquema também é bem próximo. Então cliquei nele aqui, ele vai pedir para você fazer um registro, tá, para você poder baixar isso aqui.
Então, assim, é um cadastro meio chato, né? Tem muita coisa para você colocar aqui, é bem chatinho, até por isso que eu não gosto muito de usar. Apesar de ser um cadastro bem detalhado, acho que é consideravelmente confiável, porque isso aqui é criado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, a ideia é exatamente que seja essa plataforma que incentiva o uso de BIM e tal, e aí você é uma coisa mais oficial. Então, a gente teria como confiar um pouquinho nesse cadastro aqui. Então acaba que eu uso um pouco mais o próprio arcade.com, que eu acho mais interessante. E eu vou pegar alguma família aqui de portas para a gente poder ver logo, repetir como é que se faz. Então salvei. E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. No próprio Revit, a gente vai começar a colocar as esquadrias agora. E aí o que vai ser a referência para a gente colocar isso? Inserir família, você já sabe. Então, arquitetura, porta, carregar família. Vou pegar essa outra porta agora que ela é mais certinha, vou abrir e aí ele vai carregar para o projeto aqui e a gente vai poder escolher essa porta aqui já no nosso propriedades. E aí eu vou colocar a minha porta aqui no meu modelo. Tá falando que eu coloquei junto com uma parede ali, beleza? Posso ajustar isso aqui. Coloquei. E aí vocês vão fazer isso, vocês vão baixar as portas e vão colocar as portas aí na nossa casa. E aí tem duas coisas para a gente saber. Primeiro, como que eu vou saber a posição das portas? Aqui no próprio PDF das plantas de alvenaria, a gente tem essas medidas, então a gente consegue ver isso. A gente também tem um quadro de esquadrias aqui. Não precisa ser exatamente assim, pode ser uma coisa próxima mesmo, mas a gente já consegue fazer isso aqui com essas medidas mesmo. Então é só fazer aquele editar tipo ali para a gente colocar. Então a ideia é que vocês coloquem todas essas portas aqui, esquadrias de alumínio, e aí a gente tem as portas de madeira aqui também. E aí depois que a gente colocar isso tudo no nosso 3D, a gente vai conversar um pouquinho sobre uns detalhezinhos que vão existir aí pra gente.